Ninguém jamais imaginou passar por uma pandemia dessa magnitude. É muito difícil. Pais, filhos, amigos, muitas das vezes a única companhia. Em respeito às famílias enlutadas, o vídeo de hoje não terá trilha sonora. Hoje vamos falar sobre os 5 estágios do luto. Tanto a pandemia quanto as medidas para contê-la têm impactado a saúde mental e muitas das vezes é preciso buscar ajuda. Vamos entender melhor o que é luto normal e luto patológico. O luto é o processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causado por uma perda. Geralmente é associado à perda de um ente querido, mas também vivenciamos o luto em outros tipos de perda, como o falecimento de um animal de estimação, o fim de um relacionamento amoroso, um prejuízo muito grande, pela falência de um negócio, pela perda da saúde ou ainda por um emprego que ficou no passado. Então o luto acontece quando existe uma perda significativa para o indivíduo, e o tempo de duração do luto é individual, podendo durar meses ou até anos. O primeiro ano geralmente é o mais difícil. Após a perda são normais os sentimentos de angústia, tristeza, choro frequente, dificuldade para dormir, falta de apetite, mal-estar e até tremores pelo corpo. A pessoa que vai melhorando desses sintomas ao longo do primeiro ano teve o que chamamos de luto normal. Alguns estudos dizem que o luto normal pode durar até 2 anos. Agora, se a tristeza não diminui e o indivíduo não consegue retornar à vida, fica o tempo todo se sentindo culpado e infeliz, o problema se torna um luto patológico. O luto patológico traz problemas mais graves e prolongados. Por isso, o enlutado nessa situação precisa ser assistido por um psicólogo ou psiquiatra. Agora vamos falar sobre os 5 estágios do luto. Primeiro estágio, negação e isolamento. É o primeiro sentimento diante da notícia da morte de alguém importante. A negação e o isolamento funcionam como um para-choque para que o sujeito possa se acostumar com a situação. Ele nega, se isola, sem acreditar no que está vivenciando. Nessa fase, é preciso aguardar o momento oportuno para se aproximar dessa pessoa, respeitando o espaço dela. É um estado temporário do qual ela se recupera, gradativamente, até começar a reagir. Segundo estágio, raiva. Surge quando não é mais possível negar o fato, e há um sentimento de revolta. O enlutado nessa fase se pergunta: por que eu? Por que não outra pessoa está passando por isso? Eu não merecia isso. A raiva é expressa por emoções projetadas no ambiente, pelo sentimento de inconformismo. Para a família e os amigos é uma fase difícil de lidar, porque se a raiva durar por muito tempo, pode se tornar patológica, uma raiva crônica. Um dos problemas associados à raiva crônica é que quando esse sistema é estimulado constantemente, pode causar uma série de problemas de saúde, como pressão alta e doenças cardiovasculares. Terceiro estágio, barganha. O enlutado começa a ter esperança de uma cura divina, em troca de ações que promete empreender. Nessa fase, o enlutado começa a fazer acordos consigo mesmo ou com Deus, quase sempre relacionados a coisas que fará no futuro, ou mudanças no seu modo de ser e agir com as pessoas. Quarto estágio, depressão. É o estágio de sentimentos de debilitação e tristeza, acompanhado de solidão e saudade. Essa fase requer apoio daqueles que estão à sua volta, de modo a evitar uma depressão silenciosa. Isso porque só os que conseguem superar as angústias e as ansiedades são capazes de alcançar o próximo estágio, que é a aceitação. O enlutado que já conseguiu vencer os estágios anteriores chega agora ao momento em que sua saudade passa a ser mais sossegada, se sente mais em paz e começa a ter condições de se organizar na vida. Se você conhece alguém que está passando por esse período e não sabe como agir, eu separei aqui algumas dicas que serão fundamentais nesse processo. Primeira dica: é necessário, em primeiro lugar, que você deixe o enlutado expressar a sua dor, permitindo que ele demonstre a saudade da forma que puder. É importante também que não o impeça de chorar e não exija que ele seja mais forte. Seja paciente com as diferentes e inesperadas reações dele. Esteja por perto e se coloque à disposição de ajudar naquilo que for preciso, porque nesse momento, tarefas simples do dia a dia parecem ser mais difíceis nessa situação, e assim, eles precisam de auxílio. Nunca, jamais diga, foi melhor assim, pois nem sempre será para a pessoa que ficou. Não finja que nada aconteceu e nem fique distraindo a pessoa. Deixe que a pessoa expresse, por meio de sua espiritualidade, de suas crenças, mesmo que você não partilhe delas. Se você quer realmente ajudar, escute o enlutado sem interferir em seus sentimentos. Às vezes, um abraço e silêncio são mais eficazes do que milhares de palavras. Se você gostou do vídeo, ajude alguém que está passando por esse processo. Compartilhe conhecimento. Até a próxima.